Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Momento FI, onde eu te falo tudo sobre fundos imobiliários aqui no Pobre Show. Já falamos sobre shopping, já falamos sobre galpões e hoje nós vamos falar de lajes corporativas. E o que são lajes corporativas? São escritórios, imóveis comerciais, lojas, ou seja, aquilo que tá fazendo a galera sofrer, hein? Principalmente quando a gente fala de escritórios, porque tem essa questão home office, híbrido, ou seja, muitos imóveis foram desocupados desde a pandemia e ainda estão voltando. A gente vai tratar muito sobre isso. Estão trazendo aqui, que eu acho muito importante, a gente falar dos riscos do setor. Quais são os riscos de investir em imóveis? O primeiro risco que a gente pode falar aqui são a vacância dos imóveis. O que é a vacância dos imóveis? É o imóvel não ser alugado. Inclusive, dois grandes fundos imobiliários desse setor estão sofrendo bastante. Vou mostrar aqui para vocês. O primeiro é o PVBI11. Ele tem uma vacância de 5%, a 5,50%. Porém, aqui tem algo acontecendo. Quando a gente abre o relatório, o que é a primeira coisa que eles vão trazer aqui para a gente? Seguinte, considerando a movimentação de imóvel que foi devolvido e outro que vai acontecer em junho de 2024, que já foi avisado, esta vacância irá para 9,3% em abril de 2024, ou seja, de 100 imóveis, 9 a 10 estão desocupados e isso complica. Mas o HGR11 está numa situação pior. A vacância do HGR11 está em 18,62%, ou seja, a cada 100, 18 estão desocupados. Ou seja, é um setor que sofre muito com vacância, como eu disse por aqui. Outra coisa importante é inadimplência de locatários. Então, imagina que a empresa deixe de pagar o imóvel, ele atrase e aí tem uma renegociação, ou seja, está ocupado, porém não está pagando. E isso é um risco para o setor, para você que investe em fundo imobiliário de lajes corporativas. E por fim, a desvalorização do imóvel. Vai que o imóvel está numa região que não se valoriza, o imóvel se deteriorou e por outros motivos. Então são os três principais riscos: vacância, inadimplência e desvalorização dos imóveis, certo? Até aqui tranquilo? Então vamos abordar mais sobre a questão da vacância e por que ele pode ser inclusive uma oportunidade. Pelo seguinte, vamos pegar o HGR11 que eu mostrei para vocês. Ele é um fundo do CSHG, ou seja, uma gestora muito relevante que é a gestora do HGLG11, que a gente já falou aqui, que é um baita fundo de galpões. Eles têm ali um fundo que está sofrendo. Olha só, o PVP está muito baixo, que é 0,82, quer dizer que o valor do fundo imobiliário está bem abaixo do valor patrimonial, ou seja, o valor contábil desses imóveis. Porém, como eu falei, tem muita vacância e aqui está precificado no valor da cota. O dividend yield de rendimento é baixo, é 8,26%. Você já tem oportunidades melhores no mercado. Porém, a valorização dos 12 meses está interessante, 12,66%. Já o PVBI11, que é um outro fundo que inclusive você que está assistindo esse episódio, você vai poder concorrer a uma cota. Então eu sou o distribuidor de cotas do mercado, você vai poder concorrer a uma cota dessa. Esse fundo aqui já está mais estruturado. Ele tem quase 8% de dividend yield, ou seja, ele paga 8% ao ano para você de aluguel, isento de imposto de renda, e uma variação de 18,25% nos últimos 12 meses. Já subiu bem. E o PVP 1 está com o famoso preço justo. É claro que tem alguns fatores que a gente tem que considerar, como por exemplo, quando que foi feito este preço contábil, porque pode estar destoando, pode ser de 6, 7 meses atrás, o mercado oscilou. Importante, nós estamos falando de imóveis, é difícil especificar um imóvel no mesmo prédio do apartamento XY, porque um fala que o meu não tem barulho, o meu tem a vista para outro lugar, e aí já tem uma precificação diferente. Estamos falando de um imóvel, e imóvel é muito difícil essa precificação. Então muitas vezes esses fundos de tijolos que a gente fala, o PVP não condiz muito com a realidade, mas considerando esse indicador, é um.
E por que eu estou falando que é oportunidade? Eu falei da vacância, uma vacância próxima de 10% ali do PVBI11 e próxima de 20% do HGRE11. Esses fundos eles estão remunerando aluguel e estão sendo cotados considerando que tem uma boa parte dos imóveis vazios. E aí tem oportunidades que são, ele pode pegar esses imóveis vazios e falar, puta, eu vou vender. E ele vende. Ele vendendo, vai entrar o dinheiro para o fundo. Entra uma rentabilidade para o fundo dependendo ali do valor. Como são imóveis ali adquiridos há mais tempo, tem ali uma valorização e você pode ganhar em cima desta venda. Porém, não é o foco. O segundo é esses imóveis serem alugados. Com a economia sendo retomada por alguns motivos, Fábio, mas a economia está ruim, os preços estão subindo. Não tem problema, pessoal. Vamos focar aqui numa Selic baixando. Então, o foco aqui é os juros estão caindo, então mais pessoas estão com dinheiro para investir. Esse aqui é o conceito de economia. Trazendo este conceito aqui, mais pessoas estão alugando, as empresas estão voltando a alugar e pode ser que essa vacância diminua, ou seja, o número de imóveis vagos diminui. O que acontece? E se essa empresa ela alugar um desses imóveis que está vazio, olha o que acontece. A empresa vai lá e paga o preço do aluguel. Esse dinheiro do aluguel vai para o fundo imobiliário. O fundo imobiliário vai distribuir mais aluguel. Se o fundo imobiliário começa a distribuir mais aluguel, se torna interessante, o preço da cota sobe. E aí você vai ter recebimento de aluguel, o aumento do preço, do valor da cota, e aí você ganha mais até do que galpão em shopping. Por quê? Risco versus retorno. Está mais arriscado você aplicar nesse setor. Porém, você pode ter um retorno mais expressivo, porque neste momento as pessoas estão fugindo desse tipo de fundo imobiliário. Então, para você que é mais conservador, tem que ficar esperto com esse tipo de fundo aqui, porque nós estamos falando de escritórios, dependendo da localização do inquilino, pode sofrer novas baixas, pode ser que outras empresas entreguem os imóveis e você sofra marcação com isso, ou seja, o preço caia. Então, tem alguns riscos importantes para a gente analisar. Porém, o potencial de retorno para você que já é mais moderado ou arrojado é maior. Então, pode fazer sentido para a sua carteira. Certo? Com isso, a gente conseguiu abranger aqui e falar sobre escritórios corporativos. Espero que você tenha gostado aqui da aula, entendido mais sobre o setor e fique atento porque você pode ganhar cotas de fundos imobiliários. E hoje, cotas de fundos de lajes corporativas, ou seja, imóveis comerciais. No próximo episódio, a gente vai trazer outros tipos de fundos imobiliários, vamos adentrar fundos de papel. Você vai conhecer uma outra modalidade totalmente diferente do que a gente está falando aqui. Então, curtiu? Deixa o like, se inscreve no canal e te vejo no próximo episódio. Até mais!